Olá, pessoal! Vamos falar sobre contribuição sindical, contribuição assistencial, reversão salarial, contribuição confederativa. Nós temos também contribuição que a gente chama de associativa. Bom, então vamos falar um pouco sobre isso porque tá na moda, né? E porque saiu notícias incríveis a respeito da contribuição irregular a aposentados e pensionistas. Especialmente aposentados e pensionistas que não têm o adequado conhecimento para saber exatamente o que está sendo descontado dos seus, das suas contribuições, dos seus benefícios. Mas enfim, antes mesmo de falar, porque meu objetivo aqui não é, falar do rombo em relação aos aposentados e pensionistas, ou roubo que se fez dos aposentados e pensionistas, mas especialmente para a gente pensar, para a gente lembrar, tá? Veja, CLT de 1943, tá? CLT 1943 veio através de um decreto-lei assinado por Getúlio Vargas. Desde lá, a gente tem a contribuição sindical. Em 88, com a Constituição Federal de 88, a Constituição Magna, a nossa Carta Constitucional, que era para ser algo a ser respeitado por qualquer cidadão, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal de 88, e que, ao invés de garantir direitos constitucionais, criam regras que não existem, leis que não existem e desrespeitam completamente a previsão constitucional. Enfim, vamos ao que interessa, tá? Artigo 8º da Constituição Federal de 88 assegura, eu tenho as minhas colinhas porque vocês sabem que eu não gosto de teleprompter, gosto de estudar, né? E as pesquisas que eu fiz na inteligência artificial não foram adequadas. Inclusive veio com uma ideia de que, por exemplo, uma convenção coletiva de trabalho vale mais do que um acordo coletivo de trabalho. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas deixa, a gente falar isso num outro momento, num outro vídeo. Muito bem. A Constituição Federal de 88 assegura o direito de associação sindical a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos, com exceção apenas dos militares. Então, ele traz lá liberdade sindical, ou seja, os trabalhadores têm direito de se organizarem em sindicatos sem intervenção estatal na sua criação, funcionamento e gestão. Ou seja, os sindicatos, eles são privados, não tem intervenção estatal. Então, quem está lá administrando, gerindo o sindicato são pessoas privadas, certo? São pessoas que não tem nada a ver com o Estado. Pluralismo sindical, o que vem a ser? O que significa o pluralismo sindical? A existência de múltiplos sindicatos, né? Representativos de diversas categorias. Claro, antes da reforma trabalhista de 2017, nós tínhamos mais de 15, 16 mil sindicatos. Agora não, houve uma diminuição, mas as principais categorias continuam sendo representadas, é um direito constitucional, certo? Autonomia sindical.
Os sindicatos têm autonomia para definir suas estruturas, estatutos e direção sem interferência externa, certo? A representatividade, sua representatividade devem ter o interesse de suas categorias, buscando negociação coletiva e defesa do direito dos trabalhadores. Então, o sindicato é uma garantia constitucional, é quem representa os trabalhadores, já que eles são os hipossuficientes, certo? Muito bem. No inciso 5º do artigo 8º da Constituição Federal diz: ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado, tá? Inciso 6º, é obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva. Ou seja, independe se eu sou filiada ou não, o sindicato vai me representar, tá? Eu pagando, me filiando ou não, tá? A contribuição sindical é uma contribuição social não obrigatória. Pode ser pago pelos trabalhadores para financiar com gastos, atividades desenvolvidas pelas entidades sindicais, enfim, de modo geral. Na CLT, a previsão da contribuição sindical está ali entre os artigos 578 e 600, salvo engano, 578 a 600, e também tem previsão na portaria 5.570 de 2021. Veja, a partir da reforma trabalhista, que é de 2017, que veio com a lei 14.647 de 2017, o pagamento passou a não ser obrigatório, né? Isso quer dizer, a contribuição sindical não era mais obrigatória. Ora, achou-se então que os sindicatos se enfraqueceriam, né? Quando a própria reforma trabalhista trouxe que o negociado prevaleceria sobre o legislado em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, por exemplo, 611A, tá? Mas, né, não contente, os sindicatos então entraram com ação na justiça e começaram a questionar, pelo menos se não a contribuição sindical, que não tinha discussão mesmo, as outras contribuições, assistencial, confederativa, reversão salarial, contribuição que a gente chama de associativa. Pois bem, aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente tinha já antes da reforma trabalhista uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que era oriunda da resolução 82 do TST. Eu tenho aqui essa resolução 82 do TST, que veio de um precedente normativo 119, dizendo assim: contribuições sindicais, inobservância de preceitos constitucionais. A Constituição da República e seus artigos 5º, inciso 20, salvo engano, artigo 8º, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade, cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa, estabelecendo contribuição em favor da entidade sindical a título de taxa para custeio de sistema confederativo assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie,
obrigando trabalhadores não sindicalizados, sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tornando-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. Isso era antes da reforma trabalhista, das contribuições assistenciais, confederativa, reversão salarial, não a sindical, que era obrigatória. Aí, essa é a decisão do TST, que se manteve depois da reforma trabalhista, tá? Ela se manteve pela orientação jurisprudencial número 17, tá? Mas nós temos, né, o nosso STF. O STF tá lá. E o STF, então, no tema 935, mudou seu posicionamento, infringindo, inclusive, o artigo 611-B da CLT. Mudou o posicionamento em 2023, considerando, portanto, constitucional a imposição da contribuição, essas, que não é a sindical, essas oriundas de convenção e acordo coletivo, desde que garantido o direito à oposição. Só que desde que garantido o direito à oposição, as convenções e acordos coletivos estipulam prazo, normalmente 1 mês da data base da categoria, ou 24 horas, ou que só aceita a carta de oposição se presente em sindicato. Então vocês viram tudo que aconteceu ano passado, né? Teve gente que não foi trabalhar, teve gente que ficou horas, às vezes dormiu na fila para fazer a carta de oposição. Ora, qual que é a ideia da contribuição, né? Se não é, no caso, a contribuição que a gente chama de associativa, essa sim faz quem quer. Contribuição associativa, aí as empresas, né, oferecem para os trabalhadores alguma forma de benefício, né? Assistência médica, clubes, cursos, outras opções que o sindicato pode oferecer. Se é tão bom assim, né? Se o sindicato pode oferecer alguma coisa e oferece, o trabalhador vai contribuir, ele vai pagar. Não precisa ter desconto do salário. Manda um boleto para casa. O Bolsonaro veio com uma medida provisória na época em que ele era presidente para estipular essa regra. Então, mande a contribuição para o trabalhador e ele, querendo, faz o pagamento do boleto e da contribuição, a qual ele vai ter vários benefícios. Que se o sindicato der os benefícios, vale a pena ser, né, associado ao sindicato. Agora, se o sindicato não te oferece nada e só quer tirar o seu dinheiro, eu tenho direito de não querer. E, na verdade, o adequado, certo mesmo, seria o direito de não ter o desconto no meu salário, conforme dispõe o artigo 462 da CLT. Mas o STF, como, né, tem sua própria, enfim, regra, então ele entendeu que sim, pode ser descontado do salário, né, do empregado, e que daí ele que tem que fazer a carta de negativa da oposição para não ter essa contribuição, certo? Então, caso eu não queira a contribuição, eu tenho que fazer a carta de oposição. Isso serve para trabalhadores quanto para empregadores, tá? Então fica a princípio uma informação inicial sobre a contribuição sindical, que era obrigatória, era uma forma de imposto, e as outras contribuições que são oriundas de convenção e acordo coletivo. Você imagine que se isso é discutível na relação de trabalho, você
Consegue imaginar para aposentados e pensionistas? Será que eles autorizaram todos os mais de 6 bilhões? Autorizaram? Será que os estados mais prejudicados, que são lá Norte e Nordeste, eles têm consciência desse desconto e para que serve? Qual o bônus que eles tiveram? Qual o benefício que eles estão tendo em serem associados? Fica a reflexão. Fica a reflexão. Nada contra. Se o sindicato é bom e oferece benefício, vale a pena pagar. Manda o boleto para mim que eu pago com prazer. Se o sindicato não serve, não me ajuda para nada, eu vou pagar para quê? Ele tem obrigação de me representar. Então pronto, está na Constituição. É isso. Fica a reflexão para pensarmos sobre o assunto.